Uau, pessoal, chegamos aqui para mais um episódio do nosso Tudo Novo Cast. Hoje eu tenho dois convidados aqui que, uau, o coração fica pegando fogo. Dois homens que lá atrás, há anos atrás, numa reunião nossa lá do Conselho dos Guardiões, eu falei pro Fernando, Fernando, nós precisamos conectar aqueles caras lá com o Hugo da Cola de Deus, com o Hugo, eles têm algo neles que a gente precisa estar juntos. E isso foi muitos anos atrás. E é engraçado, as coisas de Deus às vezes não é no tempo que a gente imagina, vai passando. Aí hoje estou aqui na mesa da confiança, que vocês sabem que esse programa aqui é da mesa da confiança, trazendo grandes pessoas. Quem tem assistido os episódios tem visto como a gente tem falado de coisas sensacionais nessa mesa. E hoje estamos com os dois, dessa visão que Deus estava lá atrás dando para nós, está os dois conectados, começando a falar em projetos juntos, começando a falar em construir coisas. E eu tenho certeza que existe um potencial dentro de vocês, assim, absurdo, que quando combinado vai explodir, né? Então, assim, a gente estar na mesma mesa com vocês é muito especial, a gente poder estar aqui, para mim, é uma honra, de verdade, uma honra. Eu que sou um cara que conheci Deus, assim, digamos, há muito menos tempo, mas tenho vocês como referência, de verdade, referência mesmo. E a gente vai bater um papo aqui muito bacana. Vamos falar sobre tudo, sobre Deus, vamos falar sobre coragem, vamos falar sobre política, vamos falar sobre visão. Eu acho que a gente tem que deixar nessa mesa aqui, quem estiver vendo ali, falar assim, quem são esses malucos? Como que esses caras funcionam? Meia-noite, é assim que a gente funciona. Dá para explicar o negócio sem falar isso, né? Que a gente está gravando isso aqui meia-noite e 34. É assim que funciona. Uau. Loucura. Eu vou deixar eles se apresentarem aqui rapidinho, mas só pra vocês entenderem. Hoje nós estávamos almoçando junto. Aí o Hugo tem que ir embora. O Fernando, não, vamos gravar hoje à noite, meia-noite. Aí eu falei, cara, o Fernando é louco, mas eu tenho certeza que o Hugo não vai aceitar, então tudo bem. Eu passo pro Hugo, eu aceito, vamos gravar. Eu sou Dois dessa. malucos. Cara, seja bem-vindo, Hugo. Seja bem-vindo aí. Fala uma boa noite pra galera aí. Boa noite a todos. Meu nome é Hugo Santos, sou fundador da Cola de Deus. Tenho 46 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, sou casado, pregador do evangelho, missionário, 26 anos de estrada, empresário, hoje pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. Minha preocupação maior é com o futuro dos meus filhos e dos meus netos, e é por isso que eu trabalho, é por isso que eu faço tudo. Tenho certeza de que a minha contribuição para essa geração, ela não é só uma contribuição para outros, mas também para minha família, né? Porque a gente constrói para deixar legado. Então, essa é a minha maior preocupação, é deixar legado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande estar aqui na mesa da confiança, né? Ao lado do grande Fernando, né? E o futuro governador de Goiás, em nome de Jesus, né? Pré-candidato a governador de Goiás. Mas se Deus quiser e for projeto dele, isso vai acontecer. Seja hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, isso vai acontecer. Eu creio nisso, que todas as coisas de Deus elas já foram pré-determinadas, né? Não é uma coisa de destino, mas é uma coisa de sonho de Deus. E eu tenho uma frase que me acompanha que diz assim, ó, os sonhos de Deus só acontecem quando os filhos de Deus fazem os sonhos de Deus acontecerem. Então, se a gente não mete a mão no arado, não vai adiantar Deus prometer jogar chuva, não vai adiantar Deus jogar a semente dentro da nossa casa, porque a nossa parte é arar a terra, a nossa parte é meter a mão na enxada, e o homem de fé, ele é aquele que não só vê, mas é aquele também que mete a mão no arado e faz. Uau. E assim, ó, irmão, com toda certeza do meu coração, olhando para a tua vida, olhando para a vida do Fernando, olhando para a minha vida, eu vejo assim que na prática é assim que funciona. Né? Deus, ele coloca sonho no coração dos seus filhos e ele confia de que esses filhos que recebem esses sonhos são aqueles filhos que gostam de meter a mão no arado. Uau. E eu vou dizer, hein, cara, só os loucos é que veem as coisas maiores do reino de Deus. Uau. É desse jeito. Acredito. Uau. Podia já fechar o programa, mas foi bom. Obrigado, foi muito legal. Uau. E aí, meu irmão? Eu sou o Fernando Você Bacelar, se apresenta né? isso, cara. O negócio Eu não sou igual o Gão, não. O Gão é chique pra caramba. Ele é um monte de coisa. Eu sou o Fernando Bacelar, guardião do amor maior e empreendedor do amor. Também tenho 5 filhos. Tenho 4 agora. Heitor, Arthur, Aurora. Tem um vindo aí. Se for homem é Emanuel, se for mulher vai ser Sofia. Olha, que a gente perdeu o primeiro, né? Então nós temos 5 filhos.
Eu sou um cara que nasceu para empreender o reino de Deus aqui na Terra, né? Através do amor. A gente falava mais cedo, no dia que eu instiguei o Edgar a entrar na política, eu perguntei para ele assim, o que causava ira nele? Ele falou que era injustiça. E aí, por causa dessa injustiça, ele quis entrar na política para fazer a diferença. Aí hoje eu testei o Gão e perguntei, Gão, o que te causa ira? E ele falou, é a injustiça. Eu falei, porque por isso que os dois estão entrando na política. E eu falei, o que me causa ira é ver as pessoas não se sentindo amadas. Então eu nasci para fazer as pessoas se sentirem amadas. Né? Eu nasci para poder ser um instrumento de amor na vida das pessoas. Por isso que a gente tem uma escola da inteligência do amor, a gente tem um AME, que é amor maior nas escolas, a gente tem doutores do amor maior, que leva amor cantando para as pessoas que estão nos hospitais, a gente tem um anjo das ruas, que leva amor para as pessoas em situação de rua. Então eu nasci para empreender o amor. Eu até coloquei no meu mapa de guerra lá que eu sou um empreendedor do amor. Né? Então é isso que eu vim fazer na Terra. Uau. E aí você falando essa parte da visão, cara, tem um negócio que eu acho muito massa. É que as coisas acontecem do fim pro começo. Tá tudo pronto, Deus já deixou tudo pronto. Mas Ele espera os seus filhos ousados ir lá buscar. Então quando a gente começa a fazer algo, por exemplo, quando Edgar me conheceu, ele já falava da nossa conexão. Ela já estava pronta. Se a gente permanece caminhando naquilo que Deus preparou para nós, aquilo do fim que já está pronto, fica tranquilo, uma hora vai chegar. E é uma honra eu estar vendo essa cena aqui que foi do fim pro começo. Uau. E agora está no presente. É isso aí. E ele não falou, né? Mas assim, fundador dos Guardiões do Amor Maior, fundador da Escola da Inteligência do Amor, fundador da AIA, que é um projeto lindíssimo que está rodando. Tem tanta coisa dentro dos Guardiões, esse tanto de projeto. Cara, e é assim, ó, só para vocês entenderem, a gente vive uma loucura, que é isso, os loucos têm essa visão de Deus, né? E eu acho que, na verdade, todo mundo de alguma maneira tem, sabe? Aí existe uma coisa assim que é a coragem e a fé para poder acreditar naquilo, né? É o negócio da semente. Eu tenho para mim, esses dias, o meu aniversário foi agora, recentemente, eu estava caminhando no Parque de Mãe rezando, e Deus falou assim, passei perto de umas sementes, e Deus falou, pega 4 sementes. Eu achei que era para uma pregação que eu vou fazer no sábado. Mas aí no Ninho Terço, durante uma adoração, no nosso grupo de oração, Deus falou para mim, essas sementes aí não tem a ver sobre o sábado. É sobre o que eu estou pedindo para você. E veio no meu coração assim, que eu sou só o portador das sementes. Diante do Santíssimo, eu rezando, foi um dia muito especial. E falou, cara, você é só o portador das sementes. E foi tão louco, porque naquele dia o Gilberto acabou me chamando lá na frente, eu falei isso para ele, falei, cara, como assim um portador? Eram 4 sementes. Me veio no coração assim, que uma das sementes é o da verdade, ou seja, eu estou levando uma semente da verdade, estou levando uma semente da esperança, que as pessoas não têm mais. Estou levando uma semente da fé, porque nós temos esse papel. A gente não está entrando na política ou qualquer outra coisa que não seja para provar a nossa fé. E estou levando também a semente do amor. Só que eu sou o portador. É como você também, né? O que você está querendo fazer no mundo da política, nós somos portadores de sementes. Mas nós precisamos convencer, com a nossa coragem, as pessoas a acreditar na visão, que é essas sementes já floridas, já uma árvore dando frutos. Então, o ser louco em Deus é isso. É você olhar sempre uma semente e ter lá dentro do seu coração uma certeza muito grande que, cara, existe aqui uma árvore, algo poderoso, que é o que a gente fala, né? A gente olha para a semente e não vê nenhuma árvore, é uma floresta. Mas quem tem a visão, ao meu ver, nós somos esses portadores da semente. Todos nós, se a gente abrir a mão e conversar com Deus, a gente tem algumas sementes lá. A questão nossa é você ter uma fé e uma coragem tamanha de começar a falar isso tanto para as pessoas que, de repente, ninguém acredita, depois uma acredita, depois o cara fala, pô, mas esse cara é tão doido. Não, vai começa a ter 10, depois tem 100, depois tem 1000, depois tem uma turma que acredita naquilo, né? É igual a história de construir pontes, né? O cara, quando foi construir a primeira ponte, chegou lá no rio, falou, cara, não tem como atravessar isso aqui. Aí ele viu um galho caindo num riozinho pequeno, falou, uai, um galho aqui dá para atravessar pelo galho sem molhar. E aí um rio que só os fortes atravessavam, um dia o maluco viu a ponte. Falou, cara, eu vou construir uma ponte nesse negócio. E ele começou a ter ideias e convenceu as pessoas que dava para fazer, e começou a juntar pedras e coisa, e foi colocando, de repente tinha uma ponte para todo mundo passar. Mas sempre teve uma hora que ninguém acreditava na história da ponte, que era possível atravessar os rios, né?
Eu vejo assim, ó, de verdade, eu olho para vocês e vocês são pessoas que carregaram sementes poderosas e vocês não desistiram. Principalmente quando ninguém acreditava. E isso, para mim, é coragem. Coragem. Cara, a gente precisa ensinar as pessoas a ser mais corajosas. Né? Ser corajosas. A coragem, ao meu ver, é o que nos define, sabe? Quanto mais eu tenho mandado, eu tenho percebido assim que falta muita coragem nas pessoas. Tá até minha filha assistindo aqui. Uma coisa que me preocupa. Cara, como é que eu vou ensinar meus filhos a terem coragem? Porque todo mundo, eu tenho certeza, cara, Deus coloca semente na mão de todo mundo. O problema é a coragem de olhar para aquela semente, ter uma visão e começar a gritar aquilo. Cara, você grita que aqui vai ser uma fonte de amor para o mundo há muito tempo. Uma visão, uma semente, é só uma semente. Você vai precisar que um monte de gente venha aguar, jogar água nessa semente, jogar adubo nessa semente, achar uma terra para essa semente. E aí você tá fazendo isso há tanto tempo. E muita gente falou, você é louco. Mas é assim que a gente faz as coisas. Imagina você fundando a cola de Deus. Eu fico imaginando isso, cara. Então, assim, a sua história. Agora pedra sobre pedra. É literalmente fazer ponte, né? Pedra ponte sobre pedra. Literalmente pegar assim, com as pedras que tu tacas, construirei a minha ponte. Isso é cora coralina, né? É. Pedras, as pedras. Recolho todas elas, um dia eu faço um castelo. Exatamente. Hoje eu lancei um vídeo acústico de uma música do meu álbum que eu lanço dia 22 de julho de 2022. Você que está vendo esse vídeo em 2026, né? Hoje eu lanço uma música que tem por nome Sobre as Águas, que foi assim, ó. Eu passei por momentos muito difíceis, né, quando minha mãe faleceu, né? E... Ué, tem algo aí nessa mesa. Quanto tempo sua mãe faleceu? Minha mãe tem 5 anos que minha mãe faleceu. E foi assim, minha mãe era o centro da minha vida, né? Eu fazia as coisas. Minha mãe é a construtora da base do caráter que eu tenho. Então, eu devo a minha vida à minha mãe. Quem conhece meu testemunho sabe, né, que quando eu era criança, eu sofri um acidente, era para eu estar morto. Minha mãe me pegou no colo, me levou para o hospital com a cabeça com traumatismo craniano, me entregou na mão do médico, eu estava em coma e eu estava praticamente morto. Minha mãe vai para a capela, ora, pede a Deus a minha cura e ali, quando ela sai da capela, 15 minutos de oração, ela sai da capela, o médico, que era ateu, vem correndo na direção dela, fala para ela que alguma coisa aconteceu, chorando, que ele não estava entendendo o que aconteceu e... eu estava sentado na cama acordado pedindo de mamar. Que isso? Então, assim, a minha mãe, eu devo minha vida literalmente à minha mãe, né? Por ela ter me botado no mundo e porque ela me ensinou tudo, assim, tudo que eu sou, eu devo à minha mãe. Quando minha mãe morreu, foi um choque muito grande. Então, eu passei por um processo muito grande, já estava passando por outros processos pesados, depressão e etc. Então, eu tive um colapso, uma estafa. Passei por depressão, passei por 2 tentativas de suicídio. E numa dessas tentativas de suicídio... Depois que sua mãe Depois faleceu? que minha mãe faleceu. Então você já era fundador da Colo de Deus? Já era fundador da Colo de Deus. Eu passei por uma depressão bem profunda e quase fui, né? E aí, nesse processo, fazendo terapia e sendo acompanhado por diretor espiritual e etc., eu escrevi muita coisa, né? E uma das coisas que eu escrevi que foram palavras de profecia sobre a minha vida, que pessoas que não sabiam o que eu estava passando mandavam para mim, mensagens de áudio, mensagens de texto, ninguém sabia o que eu estava passando, e as pessoas mandavam para mim. Numa das mensagens, uma intercessora mandou uma mensagem para mim dizendo assim, ó, que eu não deveria escutar nem o meu medo, nem os meus amigos, mas que eu deveria confiar na voz que me chamou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu liguei a uma pregação que eu tinha feito há muito tempo sobre Pedro andando sobre as águas. O que foi aquilo, né? Pedro no meio da tempestade, o barco balançando, ele era o líder, ele ouve um barulho estranho e vê uma imagem estranha no mar. E ele diz, lá tem alguma coisa ali. Os homens do barco dizem, é um fantasma.
Mas Pedro sabia que era Jesus. E aí o que aconteceu? Nessa pregação eu falo que quando Pedro viu que era Jesus, ele provou a fé dele. Ele falou, se é tu, me faz andar sobre as águas. E Jesus falou, vem. E aí o que Pedro faz? Mete o pé na água e anda. Só que quando Pedro faz isso, ele começa a andar, eu imagino que os homens que ficaram no barco começaram a ficar com mais medo, porque o barco continuou balançando, o vento continuou ventando, e Pedro andando sobre as águas, deixando o barco. Então os homens ficaram com medo. E aí eu acredito que os homens começaram a dizer para Pedro, cuidado, você vai se afogar, volta para o barco, esse lugar é perigoso, você não pode fazer isso, isso não é isso e aquilo. E aí o que Pedro fez? Ele olhando para Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre as águas. A partir do momento, a Bíblia fala, né? A partir do momento que ele começa a prestar atenção nas intempéries da tempestade, na voz que vem do barco dos amigos, ele começa a ter medo, deixa de olhar para Jesus e começa a afundar. E aí eu lembrei dessa pregação que eu fiz e eu vi na prática, assim, que quando você recebe um chamado de Deus, você não pode ser uma pessoa que escuta outra voz a não ser a voz de Deus. Caramba. Porque as pessoas que não ouviram a pessoa que te chamou para aquilo, vai dizer que você tá louco, vai dizer que você tá errado, vai dizer que você não vai conseguir. E eles estão certos porque eles estão dentro da visão deles. Eles não ouviram a voz que você escutou. Então eles vão dizer até que você está escutando vozes, que você é esquizofrênico, que você é maluco, que você não sabe o que você está fazendo, mas na verdade só você ouviu a voz de quem te chamou. Então se você não segue a voz de quem te chamou, o que vai acontecer contigo? Você afunda. Foi o meu caso. Eu comecei a prestar atenção nas vozes ao redor. Deixei de olhar para Jesus como meu centro. Comecei a pensar de forma racional. Comecei a botar o meu pé no chão e falar assim, não, cara, o que eles falam tem sentido. E aí eu comecei a afundar. E cheguei tão fundo, irmão, que quase tirei a minha vida. Só me recuperei porque um dia intercessores intercederam por mim, pessoas de fé rezaram por mim, me resgataram do fundo, e aí eu lembrei de quem eu era. Eu lembrei que quem me chamou não foram essas pessoas. Tanto que na música eu falo, né? Se ouço medo, eu afundo e paro. Se ouço amigos, eu não vou fazer. Só eu sei quem me chamou. Uau. Só eu sei quem me chamou. Uau. Aí nisso, eu trouxe para minha vida assim, de uma forma muito agressiva. Muito agressiva. Acabou essa coisa de assim, ó, vou parar de ouvir as vozes externas. Desculpa que tá falando, só para quem tá nos ouvindo entender que é assim, ó, isso é forte. Todo processo de liderança tem isso. É o processo da cruz. Existe um processo na liderança que é assim, ó, você vai ter que sozinho subir na cruz. E não tem porque conversa. Ela é tua. É tua. É o que você falou da voz. E seus amigos vão dizer, não vai. Tem pessoas que vão dizer, você vai morrer. Você vai morrer. Pedro não falou isso pra Jesus? Não vai ter luz depois, não vai ter volta, você vai se dar mal, você vai sofrer. Tem também gente da inveja e tem o que você vai incomodar. Que é assim, ó, toda liderança, ela incomoda muito. Incomoda, as pessoas estão acomodadas, estão lá paradas. Aí você vai, é tipo Davi lutar contra Golias. Todo mundo olha e fala, pô, você vai? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ir? Como é que nós vamos ficar nessa história? A liderança, ela incomoda. É verdade. E esse incomodar, então você tem, eu costumo dizer muito, eu trabalho muito esse tema, né? Que eu falo, Jesus na Santa Ceia, ele trouxe o traidor. Ele trouxe os que falaram para ele não ir para a cruz. Então Jesus, nele não, isso eu acho que é o que é mais poderoso, sabe? O que é você ser capaz assim, ó, de falar, eu sei que a cruz é minha, eu acredito e tenho fé na ressurreição, mas mesmo assim eu vou convidar as pessoas para a mesa. Porque isso é de uma profundidade tão grande, porque você fala assim, cara, mas o traidor está na mesa. Mas Jesus trouxe ele. É porque aí a misericórdia, o extremo da misericórdia, você não está lá por aquelas pessoas. E a confiança na providência também, né? A confiança de que Deus, aquela visão que está te dando é muito assim. Exatamente. Eu estou andando com o Fernando há muito tempo. Cara, eu já vi muita gente tacar pedra nesse cara. Mas assim, mas é muitas. E também já vi muitas, se não todas, depois de um tempo, falar, nossa, Fernando, eu quero te pedir perdão. Agora,
isso é uma coisa que o Fernando me ensinou. Ele falou pra mim uma vez assim, porque eu era um cara sempre fui muito agressivo. Então eu tive um processo muito forte. Eu era o cara que, cara, eu ia pra porrada, eu era foda. Fernando, não, você não pode quebrar o processo com as pessoas. Espera o tempo. Então existe uma coisa nessa questão da liderança que eu acho que é fundamental, né? Você tem a fé, você tem a coragem, e aí você não rompe o processo. Jesus não rompeu, ele trouxe as pessoas para a mesa, estava lá todo mundo. E ele trouxe o alimento, ele deixou a experiência, ele não quebrou, porque ele já está pensando lá na frente. O processo dele é ele, Deus, a cruz, a ressurreição. E ele falou, bom, o que vai reverberar nas pessoas vai depender de cada um. Mas a minha parte eu fiz. E isso é muito poderoso. Porque uma coisa que eu faço muito é assim, sabe? Que é a base. Eu tô na guerra, Deus vai me dando armas todo ano. Todo ano eu faço a pergunta. Cara, eu aprendi um monte de coisa esse ano. A guerra que eu quero travar nesse ano agora é uma guerra para essas armas? Porque se Deus me deu novas armas, me deu ferramentas mais poderosas, me deu uma visão mais forte, eu não posso ficar na mesma batalha. Sim. Eu tenho que fazer uma troca. E a gente tem vivido muito isso. E essa questão de não quebrar o processo é algo que esse cara aqui faz de uma forma mágica. Que é esse negócio do amor, né, meu irmão? Você não quebra, né? Tem uma frase do padre Joãozinho que fala assim que amar é abrir mão. Amar é abrir mão. E aí quando você respeita o processo do outro, você abre mão do seu juízo sobre aquela situação que ele está. Então quando você abre mão do seu julgamento, é um negócio que até a gente conversou lá do epoquê. Epoquê. Você Nunca mais esqueci. Até anotei. É você olhar e suspender o julgamento. E na hora que você suspende o julgamento, você tem misericórdia. Na hora que você tem misericórdia, é como se o Espírito de Deus viesse e colocasse uma lente em você. Aí essa lente faz você ver. Por quê? Enxergar é função dos olhos. Visão é função do coração. Então muitos enxergam, poucos veem. Por isso que a palavra fala, coisas que os olhos não viram, coisas que mente nenhuma imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o amor faz isso. O amor nos dá novos sentidos para ver e não enxergar, sentir coisas que ninguém sente e acessar camadas que ninguém acessa. E essa é a beleza de você ser cristão. É você ter a mente de Cristo, como Paulo falava. Então eu fico vendo seu processo também, Hugo. Eu quero fazer um par aqui com o Edgar para poder te fazer pergunta, porque eu quero ouvir vocês. Por exemplo, você abrir mão da cola de Deus. Pelo amor de Deus. Você é o fundador dessa obra. E nem é bem abrir mão, né, Hugo? O processo é bem mais complexo que isso, né, cara? Mas passou por esse primeiro aí, de abrir mão. Né? Porque muita gente acha que quando a gente cria alguma coisa, a gente é dono daquilo. Eu não sei quem estava conversando comigo. Acho que foi você, cara. A gente estava falando sobre o Novo, lembra? Do João Moedo, que é o fundador e tal. Que o Novo não tem dono, né? Ele é um partido que foi criado para não ter dono. Isso, ele foi criado para não ter dono. Nossa, e quando eu falei isso para vocês, tem algo forte nisso, né? Você entende? Então, assim, quando eu criei a Colo de Deus, eu criei para ela não ter dono. Uau. Consciente, Hugo. Consciente. Sempre tive essa consciência. Eu não criei a Colo de Deus para ser dono dela. Nunca foi assim. Porque eu aprendi que um carisma nasce para uma necessidade específica da igreja para aquele tempo. Olha só. Tem um carisma que nasceu na Segunda Guerra Mundial, de irmãs religiosas, e que elas iam para frente da guerra, e o carisma delas era batizar os agonizantes em estado de morte. Isso. E elas iam para o meio do tiroteio, correndo risco de vida, muitas delas morreram, só para batizar aquelas pessoas e salvar a alma delas. Que história louca. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a congregação acabou. Que isso? Por quê? Porque um carisma nasce para uma necessidade específica da igreja para aquele tempo. Então, quando eu comecei isso tudo, eu já sabia, dentro do meu coração, de que isso era uma obra que não era minha. Um carisma, ele precisa ser solto, porque é o espírito, é o sopro do espírito em movimento. Isso é o carisma. Então, eu fundei a Colo de Deus para isso. Quando eu percebi que aquilo que Deus me pedia
não estava mais batendo com aquilo que a Colo de Deus queria viver como obra, eu falei, então eu preciso seguir o meu caminho e eles precisam seguir o caminho deles. Então, assim, hoje, o carisma, o sopro, ainda está comigo, solto aqui, ó. Eu ainda estou regendo essa orquestra sinfônica, entendeu? E a Colo de Deus, ela é uma obra do meu carisma. Ela é um fruto que ficou. Entende? É como a semente mesmo que você falou. Você tem muitas sementes aqui, ó. A Colo de Deus foi uma semente que eu joguei na terra e ela brotou, só que ela não é minha. Ela já entende? É uma floresta que tem já uma, é, e ela já tem vida. próprio. Ela já tem vida. Ela tem vida. E ela é sustentada por Deus. Então agora chegou o tempo de eu ir para outras veredas, porque o carisma continua vivo e continua gerando novas sementes, entende? Então aí veio agora Samaria, né? Que é uma outra obra do carisma que habita dentro do meu coração. Que vai, eu não sei o que vai ser, mas vai ser alguma coisa dentro do coração da obra de Deus. Isso é assim, ó, todo cara grande tem um princípio desse, que é assim, ó, olha Jesus. Jesus montou a Santa Ceia, ele passou pelo processo da cruz e naquela mesa ele estava liberando os líderes para cuidar desse projeto. Então ali ele fundou a Santa Eucaristia, ele fundou a base da igreja e ele sai. O líder, ele tem que entender isso. Por exemplo, eu, para entrar na política, eu saí da minha empresa de 16 anos hoje. No auge dela. Eu abri mão e eu sei que eu tinha que preparar os meninos para poder ficar ali. Mas quando você faz isso, você leva com você um conjunto de armas de quem fundou uma Colo de Deus. Exatamente. E isso te dá uma visão, uma capacidade de fazer coisas muito maior. Sim. Só que se você não abre mão, se você não deixa a mesa, você não deixa as pessoas desenvolverem, entendeu? E você não assume o seu novo nível. E isso te mata. Sim. Isso te mata. Então, Sim. apesar de ser difícil, eu na verdade, para mim, eu sei que é uma dor, mas para você é muito maior, porque eu entendo um processo muito mais profundo, como é o do Fernando. Mas não tem jeito, nós vamos trocar de nível. Quando você faz uma obra, chega uma hora que você vai olhar para a mesa e fala, cara, os caras que estão aqui estão fazendo um negócio como eu. Eu já tenho condição de fazer algo diferente. Além disso, aqui a meta tá... E eles vão amar isso, porque eles vão crescer com aquilo. E eu formei a galera que tá na liderança para isso. Entende? Só que no caso da Colo de Deus em específico, foi assim, ó. Eles queriam uma coisa e se comportar diante do campo de um jeito que, na minha visão, teria que ser de outro jeito. Quando isso começou a acontecer, eu vi que as visões de trabalho e serviço não batiam mais. Então eu tive que abrir mão. Porque assim, ó, eu tenho que entender que o Espírito rege tudo isso, porque é dele, não é meu. Então se a obra pensa de um jeito e eu penso de outro jeito, eu preciso entender de que aquilo que eu comecei já não é mais aquilo que eu quero para continuar. E eu preciso soltar. Entende? É como um filho. Você tem a sua filha e você tem planos, projetos para a sua vida. E ela tem planos e projetos para a vida dela. Os seus sonhos e projetos não podem ser os sonhos e projetos dela. Porque ela tem uma história dela, é dela, as coisas dela, a vida dela, a vida é só dela. Então vai chegar uma hora, e a Bíblia ensina isso, né? Ensina o teu filho os caminhos do Senhor e nunca ele vai sair deles. Então se você deu base, o resto é com ela. Se ela não te segue, ela vai seguir a Cristo. Mesmo que ela vá por um outro caminho, o final é o mesmo. Entende? E você precisa ter esse desprendimento de saber que é sua filha temporalmente, mas espiritualmente não. Espiritualmente ela é filha de Deus e ela precisa seguir o caminho dela. Foi o caso da Colo de Deus. Eu entendi que a Colo de Deus queria seguir o caminho dela. E eu falei, se vocês querem seguir o caminho de vocês, então chegou o tempo.
segue a vida de vocês e eu vou para outro lado. E assim tem sido, cara. E assim, ó, eu fiz isso. Foi muito doloroso, né? Porque eu não posso mentir dizendo que, assim, ó, para mim não foi... que para mim foi fácil. Não foi, não é. Não é fácil, né? É como você olhar para um filho que está no mesmo trem, só que você está em outro vagão, entende? Uhum. E você tá vendo o filho lá na frente, no vagão dele, sozinho, com outras situações, que você já saberia como lidar, mas que por liberdade que Deus lhe concedeu, você tem que deixar o seu filho passar por esses processos. Mas se você é pai de verdade, você é o pai que está no último vagão, dizendo assim, ó, qualquer coisa, eu tô aqui, mas é você que tem que me procurar. Isso é lindo. Entende? Bonito. Então hoje eu vivo esse processo de olhar para mim mesmo, entender os meus processos, entender esse processo de abrir mão, porque isso é um processo difícil, e seguir em frente. Hoje Deus me chama para fora dos muros da igreja. Entende? Eu escutei muito a voz do Papa Francisco nesses últimos anos. E o Papa Francisco tem um discurso muito forte quando ele fala assim, ó, quero um pastor com cheiro de ovelha. Quero uma igreja para fora dos muros. Quero uma igreja que não se orgulhe da limpeza de suas vestes, mas que tem orgulho da ferida e do cheiro que tem porque se misturou aonde as ovelhas perdidas estão. E aí, o que cheira uma ovelha perdida? Ela não cheira bem. Entende? Então, eu tô mastigando isso. Porque falar com os de fora é um desafio, irmão. Você tá na vida política agora e você entende muito bem o que é isso. Uma coisa é você falar para católicos. Nossa. Entende? É totalmente diferente. Para você falar para fora. Ou pelo menos falar assim, ó, vou falar num ambiente religioso. Já facilita muito. Vou falar para cristão. Eu falo assim, cara, agora quando você vai falar num ambiente que é contra, na verdade há uma aversão contra isso, e até porque assim, você quer levar a luz para onde as pessoas não querem luz. Exatamente. E aí, e outra coisa, elas estão convencidas e de alguma maneira elas acreditam que aquela escuridão é o normal. Então você quer levar uma luz que incomoda. Cara, incomoda, você incomoda a pessoa. E ela não entende que aquilo é bom para ela. Então existe um processo aí de você conseguir estar com essas pessoas, ouvir essas pessoas e de alguma maneira não ser agressivo para tirar ela da mesa, mas ao mesmo tempo convencê-las. E aí não é um discurso, para mim, eu não sei como é que você pensa isso, mas eu, por exemplo, quando eu vou falar politicamente, a minha oração é assim, isso eu sempre faço. Olha, Jesus, que eu não te decepcione, que o que eu falar aqui seja o que o Senhor falaria. Porque isso é importante. Uhum. Isso é muito importante, porque não é sobre política. Não é sobre política. Não é sobre empreender, montar uma EIA, não é sobre montar a AIA, não é sobre isso. É algo muito mais poderoso. É algo da gente trazer a experiência do reino para as pessoas elas romperem com o mal. Exatamente. Eu não tenho dúvida que a pobreza que o Brasil vive tem a ver, sim, com uma fraqueza de fé. Uma fraqueza de fé, uma fraqueza de confiar um no outro, uma fraqueza de você ter compaixão pelo outro. Hoje eu sinto isso muito forte, as pessoas não têm compaixão pelo outro. As pessoas que estão na política, assim, se você for olhar, não há uma compaixão pela dor do outro. O que é o amor? Amor, para mim, é a mistura de dois ingredientes. É a compaixão e a misericórdia. É o samaritano. Eu estou passando, vejo alguém ferido e tenho compaixão. A palavra de Deus fala compaixão. Então eu sinto a dor dele. Aí eu vou ajudá-lo. E eu levo ele para um lugar para ser cuidado e dou dinheiro, tiro do meu bolso para ajudá-lo. E a palavra fala que daquele momento em diante eu estou usando de misericórdia. Que é assim, eu não vou julgar essa pessoa, por que ela estava machucada, por que ela estava na rua. Eu estou ajudando e não estou interessado na história dela. Então,
Amar é o ato de eu sentir compaixão e eu cuidar da pessoa por misericórdia. E isso tá morrendo nas pessoas. As pessoas que eu converso na política, elas não têm compaixão pelo outro. Cara, como que um líder não tem compaixão? É uma liderança morta já de início. É impossível você ser líder se a compaixão não é o que te rege. Exatamente. Porque como é que eu lidero uma pessoa? Eu sinto o que ela sente. Falo, cara, eu entendo. Quando você fala da Colo de Deus, por exemplo, eu pego a sua dor. O Fernando deve pegar numa profundidade muito maior. E a gente consegue falar, cara, pô, é difícil mesmo. E isso nos dá compaixão. Aí eu consigo ter conexão com você pra gente caminhar. Se eu não tenho compaixão, cara, se eu tô preocupado só em sentar em meu sofá, ganhar dinheiro, tocar minha vida e foda-se todo o resto, perdoa a palavra aqui que eu falei, mas isso me causa ira hoje em dia. Esses dias eu falei pro Fernando, eu tive um dia de ira mesmo, cara. Eu fiquei irado mesmo, assim, porque eu tava andando com as pessoas dessa velha política e aí eu fiquei numa situação assim, que tava tendo um discurso para vários funcionários de uma indústria. E eu olhava para eles e eu via muita dor. Pessoas que não estavam conseguindo pagar o básico, não conseguiam se alimentar, estavam sofrendo. E aí eu tava vendo o discurso das pessoas e eu via que eles não estavam falando nada que tocava aquelas pessoas. E era para me falar, e aí me proibiram de falar nesse dia, assim, falaram, não dá para você falar e tal, tal. E aí eu não consegui falar com aquelas pessoas. Cara, que me deu uma ira. Assim, eu falei, meu Deus, não é possível que esses caras não estão vendo o que está acontecendo na frente deles, a dificuldade desses caras, esses caras não estão conseguindo comer. E aquilo me mexeu muito comigo. Então, nós precisamos despertar de volta nas pessoas. Isso é um negócio seu, sabe, Fernando? Quando você fala assim que eu levo amor, o Fernando tem uns negócios doido assim, cara, doido. Ele tá na padaria, cara. Uma vez eu tava na padaria com esse cara, nos momentos assim que eu fiquei mais louco. Aí, tinha uma minha mãe do lado com um filho. Quantos anos tinha aquele menino? Uns 3, 4. 3, 4 anos. Aí a mãe sentada na mesa com ele, o menino pegava aquelas coisas de açúcar da mesa, de negócio, e jogava no chão. Aí a mãe lá pegava e punha de volta. Falava, não faz isso, meu filho. Aí a mãe pegava de novo e jogava no chão. Aí a padaria cheia, a mãe começou a ficar constrangida. E eu conversei com o Fernando aqui um assunto profundo, tipo esse. Nós assim, daí o Fernando parou. A hora que o menino baixou pra pegar, o Fernando agachou junto com a criança. Pegou com ele, aí pôs na mesa e começou a conversar com a mãe. Falei, nossa, ele não tá parando de fazer isso. A mãe começou a chorar no meio da padaria. O menininho dela ficou assim, sem saber. O Fernando acessou o menino, acessou a mãe. Todo mundo na padaria ficou louco. E eu fiquei assim, nossa, meu Deus. E eu não pensei, eu nem vi o menino, nem vi caindo, nem vi a mãe. E eu aqui na minha teologia, na minha filosofia, na minha física quântica. Não, e ele tava conversando comigo, mas ele parou. Compaixão. Tem uma música do Padre Fábio que ele fala assim, né? Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou. E aí essa frase me marca porque Deus me deu um dom. Tirar as pessoas da multidão. Eu tô aqui e tá a multidão rolando. De repente Deus olha e fala assim, tira aquele lá da multidão. Aí em segundos eu vou lá, olho pra ele e tiro da multidão. De um menininho soltando pipa. E ele corria a favor do vento e a pipa não subia. E ele ficou muito triste, eu tava saindo da palestra. Aí eu olhei, tira aquele da multidão. Eu falei, o tio pode te ajudar a subir a pipa? Aí ele falou, pode. Ó, porque você tá correndo, você faz assim, ó. Você molha o dedo com a saliva, põe e vê pra onde que tá o vento. Aí você corre ao contrário. Faz aí pra eu ver. Ele pegou e fez, colocou. Ele falou, tio, eu tenho que correr pra lá. Eu falei, acertou. Deixa o tio segurar. Aí eu segurei. Aí ele pegou e saiu correndo. A pipa boa, cara. Top. Ele subiu a pé e falou assim, tio, você é um mestre. Minha pipa tá funcionando. Aí, cara, a palestra, a pregação foi incrível. Mas aquele dia o que mais me marcou foi a pipa tirar voando. O menininho da multidão. Então eu acredito que era isso que Jesus fazia. Ele caminhava e tirava as pessoas da multidão através desse amor. Eu lembro uma vez eu tocando violão, essa foi uma das mais bonitas.
Aí um cara pegou doidão, ele estava de Black Power, tipo, tocando numa nota só, igual eu te Ah. falei. Aí os caras estavam lá cantando, tocando. Aí o outro pegou e falou assim, ô Fernando, o cara aqui quer te dar um abraço, meu. Eu falei, ai, então tá bom, vou dar um abraço. Aí ele, na hora que ele foi me abraçar, eu tava com a camisetinha branca de Nossa Senhora e ele todo sujo. Aí eu olhei, aí ele falou, Fernando, aí o cara era meio filósofo. Se ele te abraçar, o que vai acontecer? Eu respondi de cara, olha, vai deixar eu mais sujo. Ele, pô, Fernando, você não entendeu nada. Ih. Aí eu falei, por quê? Você vai deixar ele mais limpo. Eita! Eita. Aí, cara, eu fui entendendo esse negócio, que quando você se encontra com alguém que tá na multidão, com amor, você faz esse processo. Você se suja para deixar ele mais limpo. E aí eu tenho uma fala que eu gosto muito, é assim, ó. Quem ama se encontra, quem não ama se esbarra. Então se você se esbarra, você só se suja. Sim. Mas se você ama, você se encontra. Aí você não ficou mais sujo, você deixou ele mais limpo. É isso aí. Então a minha filosofia de vida é tirar as pessoas da multidão. Através desse amor, né? Então assim, quando eu encontrei o Edgar, nós nos encontramos e saímos da multidão. A gente se encontrou agora, a gente não é mais multidão. E isso gera uma conexão muito poderosa de transformação. Todo mundo quer sair da multidão. Tem uma frase que eu falo assim, é pesada, mas é. Opa! Todos nós somos moradores de rua disfarçados de pessoas normais. Uau! Forte. Não é? Forte. Porque aí eu perguntava para os moradores, o que mais dói em você? Ele falou, cara, eu me sinto invisível. Aí você vai para qualquer esfera, você pergunta assim, o que mais dói em você? Eu me sinto invisível, parece que sozinho. ninguém me vê. Sozinho. Então, eu acredito, né? Jesus Cristo fazia isso, ele tirava as pessoas da multidão, esse era o maior dom dele. E eu tento também fazer do mesmo jeito. Então, quando eu chego num lugar, eu olho a multidão, e aí miro alguém que precisa sair da multidão, e eu vou lá, através do amor, e faço esse acesso. É. Você falou do samaritano, ele fez 4 movimentos que o sacerdote e o levita não fizeram. Eles só fizeram os 2 primeiros. O primeiro movimento é o de ver. Lembra que você estava falando do ver? Esse é o primeiro movimento. Quando ele vê, ele se aproxima. Esse é o segundo movimento. Quando ele se aproxima, ele tem compaixão. Esse é o terceiro movimento. E o quarto movimento é o fruto dos 3, que é a atitude. Então, quando ele vê e ele se aproxima para entender o que ele viu, entendendo, ele entra na entranha do outro, porque misericórdia é isso, né? Você sair de... a ordem de Jesus, de Deus a Abraão, né? Sai-te de ti mesmo. Então, ele sai dele mesmo e entra na vida do outro, porque se aproximou, então quem está perto, ele entende, né? Então, ele entendendo, ele se aproxima e entra na vida do outro. Quando ele entra na vida do outro, ele pensa, eu não posso deixar. Aí lembra que você falou isso? O que mais me incomoda é estar num lugar e ver alguém Que não se sente amado. que não se sente amado. É exatamente isso. Assim, cara, isso me incomoda tanto que eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu fosse essa pessoa, eu não ia estar querendo viver isso. Né? Então, esse é o movimento de Samaria. Uau. Samaria, ela se movimenta assim, né? Em quatro passos. Foi esse mover que me levou a fundar a Colo de Deus. Né? Essa é a origem. Essa inquietação da injustiça. De eu ver a coisa acontecendo e ver pessoas sofrendo e ver gente que não deveria estar vivendo o que vivia e eu podia fazer alguma coisa. E eu pensei nos meus filhos. Né? Porque assim, o que meus filhos vão viver se eu não fizer nada? Porque se eu não faço nada, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Mas se eu fizer alguma coisa, eu sou como Madre Teresa diz, né? Ainda que o mar seja grande e eu seja uma gota, o mar sem mim será um mar sem uma gota. Então é isso que eu penso. Né? Foi o que me fez entrar para a vida política, foi o que me fez fundar a Colo de Deus, é o que me faz me movimentar e é o que me faz pensar assim, cara, vamos gravar um podcast meia-noite? Vamos. Porque eu poderia ir para lá, pro hotel, dormir, descansar, mas isso não ia movimentar o mar, entendeu?
É uma parada que a gente não sabe que vidas vão ser tocadas por causa disso que a gente está falando hoje. Mas Deus sabe. E o que Deus quer? Almas disponíveis na política, no amor, no restaurante. Hoje a gente estava no restaurante e hoje lá, né, cara, no pub, na hora que eu falei, né? Um dia você vai estar aqui dentro e Deus vai impulsionar teu coração e vai ter alguém do teu lado que vai querer um abraço. Cara, e o moleque subiu. Pediu pra falar. Eu preciso Pediu. falar. Uau. Entendeu? Isso aconteceu, cara. Entende? Se eu não tivesse lá. E não foi muito tempo, né, Hugo? Não, foi na hora. Foi assim, você falou e ele foi lá. E ele foi lá. Sem jeito, desconcertado. Eu preciso falar. É como se você tivesse ativado o que estava no coração dele. E aí você viu que ele jovem começou a falar: ame seus pais. Pais, não julgue seus filhos. Tu tem um amigo do teu lado, diga pra ele que você o ama. Era um pregador, cara, é verdade. Uau. E era um menino que foi levado por um jovem que fez um acampamento, que perdeu um amigo de suicídio. Você vê, né, cara? Que parada louca. Num pub. É louco, muito louco. Essa coisa do aproximar é poderoso, né? Porque assim, ó, os três viram. Aí, olha que coisa louca, né? Um decidiu se aproximar, né? Que foi o Samaritano. Os outros foram embora. Eles passaram longe. Até se aproximaram, mas de longe. Entende? Esse aproximar, por exemplo, o que na prática, por exemplo, você vê a política, né? Hoje você fala de política, as pessoas não querem se aproximar. Olha como isso é louco. Hoje alguém me falou assim que estava conversando sobre mim com alguém. Que aí ele foi numa palestra que eu fiz sobre o livro. Que eu fiz esse ano, foi que esse cara tava. E aí o cara falou, nossa, viu uma publicação. Eu falei, seu Edgar, cara, eu vi uma palestra dele, do livro, lá naquela Matsuda, foi sensacional. Esse cara, nossa, eu fiquei encantado com ele. Aí a pessoa da minha falou, nossa, o Edgar entrou na política. Ele vai sair para o governo do estado. Aí o cara, nossa, não, já não gosto mais. Mudou. Olha que loucura, né? Nossa, já não gosto mais. Olha a raiz, que isso está muito forte no brasileiro. Muito forte, gente. A pessoa, quando ele fala que vai para política, é como se ele colocasse umas vestes de sujo, de mendigo. É muito forte isso, Fernando. É muito real. As pessoas já te olham diferente. Falam, cara, esse cara, ele tá sujo. Ele tá fedido. Eu não quero me aproximar. Muitas reuniões que a gente marcou nessa caminhada, as pessoas desmarcavam. Elas marcavam e depois desmarcavam. Aconteceu várias vezes isso. Falavam, não, vai ter 20 pessoas. Chegava, tinha 4. E você dava para sentir, às vezes a pessoa estava organizando, falou, não, as pessoas não quiseram vir. Não quiseram vir. Então, esse processo é um processo muito profundo que está dentro do brasileiro. Eles já foram decepcionados muito. Exatamente. É por isso que eu falo muito da mesa da confiança, por exemplo, quando a gente fala assim, sabe, não, eu vou entrar para política. A nossa responsabilidade sobre falar a verdade, ela é tão grande, porque o brasileiro não suporta mais passar por isso. Ele não suporta mais ser enganado. E eles são, de fato, nós somos enganados, e as pessoas estão lá trabalhando com equipes enormes de marketing para enganar o outro. Vídeos lindos, produção e aquela coisa toda para pegar um cara e passar uma imagem que não é real, que não é a verdade, para as pessoas serem enganadas. É verdade. É um processo de enganação das pessoas. Exatamente. E olha como isso é dolorido, porque eu fui professor por muitos anos e eu falo assim, olha, que o professor tem um poder muito grande de falar sobre as pessoas, né? E eu falo, o político é o grande professor da sociedade. Quando o Hugo fala assim, não, então agora eu virei político. Cara, tem uma coisa muito forte na gente. Primeiro é o seguinte, usar de muita compaixão e misericórdia. É o que eu te falo assim, do meu coração, que eu tenho isso como princípio, que é duas coisas. Falar assim, cara, o nosso papel é ir lá, estar com as pessoas que muitas vezes você não concorda, que tem pensamentos diferentes de você, que agem de forma errada, mesmo assim você tem que ter compaixão e misericórdia para você ouvir e dali espiritualmente em Deus tomar a melhor decisão.
e ser pautada na verdade. Você ser um líder que fala para as pessoas. Uhum. Eu tô começando a fazer um preparo aqui do debate, aí teve várias pessoas me ajudando. Aí uma reunião que eu falei, não, você não pode falar isso. Isso aqui vai dar confusão para você. Eu falei, não, cara, se eu quiser ser um líder, eu tenho que falar disso. Eu tenho que expor a minha visão com amor, mas eu tenho que trazer a minha opinião. O que eu falo conta. Eu não posso ser um líder sabonete. Não, o que você acha disso? Não, eu vou me esquivar disso. Cara, a gente não precisa de líder que se esquiva, não precisa de líder que se posiciona. E ele fala o porquê, mas sem agredir as pessoas. Trazendo isso. Nós precisamos criar uma geração, e eu acredito que não é à toa que a gente está se encontrando, sabe? Para a gente poder... Cara, nós temos que dar para o brasileiro exemplos de professores novos, que eles possam colocar do lado e falar, não, cara, não é todos. Nós não podemos mais fazer isso. As pessoas não suportam mais, entende? E isso está matando o país, matando a esperança, matando tudo. E assim, ó, você foi professor, né? Você é professor, né? Eu acho que isso tá na tua identidade, assim, até o jeito de você falar, eu acho que assim, minha mãe era professora, né? Minha mãe era professora de português, literatura e francês. Minha mãe era bilíngue, né? E uma coisa que eu sempre ouvia da minha mãe era assim, ó. Eu falava assim, não, porque minha professora, ela falou, sua professora não, sua mestra. Uau. Aí eu falava, não, mas ela fala que ela é professora. Ela pode falar que ela é professora, mas ela não é professora, ela é mestra. Nossa. E aí eu perguntava por quê, né? Mas é uma visão que a gente tem, cara. E até os próprios professores têm. Eles não se comportam mais como mestres. Uau. Eles entendem que aquilo que eles são é uma profissão. Só que não é uma profissão, é uma vocação. Entende? E você vê, cara, quando um professor é um mestre ou se ele é só um professor. Se é só uma profissão dele. É diferente, cara. Explosivo isso, cara. Isso é lindo. Entendeu? Isso é real. É diferente. Totalmente diferente. Você olha para um mestre e você sabe que ele é mestre. E você olha para um profissional da educação e você sabe que ele é um profissional da educação. E existe uma diferença quando você faz por dinheiro e quando você faz por amor. É uma grande diferença. Minha mãe sofreu por ser mestre, entende? Mas eu falo isso, eu me arrepio, cara, porque eu vi as pessoas que minha mãe deu aula na infância, procurando minha mãe, adultos, médicos, engenheiros, arquitetos, agradecendo a minha mãe. Eu quero agradecer a senhora, porque hoje eu estou pegando meu diploma de engenharia e a senhora foi minha professora, minha mestra no primeiro ano. A senhora me ensinou a escrever e ler. A senhora me ensinou a... Você entende? Uma menina que ganhou... Cara, eu lembro, cara, uma menina que ganhou um prêmio internacional de literatura e foi aluna da minha mãe e se tornou apaixonada pela literatura porque minha mãe era apaixonada por literatura. E a menina ganhou um prêmio e foi agradecer minha mãe. Olha isso. E na cerimônia dela de receber lá, ela falou da minha mãe, cara. Que bacana. Entende? Lindo demais. Eu acho que essa visão, irmão, a gente precisa devolver pro brasileiro. Preciso. Entende? A gente precisa devolver essa visão pro brasileiro. Porque nós somos os precursores. A gente tem esse protagonismo na veia do nosso sangue, cara. A gente é chamado a isso, existe uma promessa para nós em relação a isso ao mundo. E a gente precisa devolver. E aí, essa visão que você falou, eu acho que a gente precisa... É uma sementinha, lembra que você falou hoje, assim, é um trabalho de formiguinha. Eu acho que é isso aí. Mas essa formiguinha de hoje começa igual você começou isso tudo aqui, ó. Filmando com a câmerazinha da Logitech aqui, filma um pouquinho aqui, filma outra ali, mas hoje a gente tem estúdio, câmera top, gravação, microfone da Shure, cara, entende? SM7B. Tem uma loucura. Começou com o microfonezinho. Essa coisa de falar que é portador da semente é algo poderoso, que é assim, ó.
Até falei isso lá no Ninho. Falei, cara, o meu papel é ficar vivo esse ano com as sementes na mão. Olha aí. Até o dia da eleição. É isso aí. E é um processo meio assim mesmo. Nesse dia eu tava já muito cansado. Aí foi meu aniversário, foi muito importante para mim aquele dia. Eu tava já muito exausto. E sofrendo, assim, você vai sofrendo. Aí cheguei lá, teve esse movimento de oração, Deus falou, não, você é só o portador de semente. De alguma maneira, para mim ficou claro assim que eu tenho que mantê-las protegidas na minha mão até aquele dia. E aí o depois é Deus que vai fazer. Abre mão e deixa ela cair na terra. Não necessariamente é comigo. Eu não sei como é que vai se dar esse processo. O que é importante é eu ficar vivo. E outra coisa, eu proteger as sementes. Durante uma corrida eleitoral, cara, se tem coisa que as pessoas não querem, é que essa semente da verdade fica protegida, da esperança, da transformação, do amor. Eles não querem. Exatamente. Então, se eu proteger isso, cara, o demais, a minha missão tá feita. Eu acho que nossa missão, enquanto esses professores, esses mestres da política, é proteger essas sementes. Todo o demais vai acontecer pela obra de Deus. Aí Deus é que vai saber a árvore, os frutos, como essa floresta vai se dar, vai vir depois. Mas nós temos que ter consciência da semente estar na nossa mão. Essa semente que eu estou falando para você aqui, para me dar confiança, cara, os países desenvolvidos, as pessoas confiam muito nas outras. Muito mais, né? Acho que é o Lincoln, o presidente americano, fala assim, ó, eu prefiro confiar em todos, me decepcionar com alguns e fazer amizades com grandes homens do que desconfiar de todo mundo. Hoje o brasileiro desconfia de todo mundo. É real, gente. Eu sei. Eu desconfio de todos os políticos. Eu vou levar meu carro na mecânica, eu desconfio do mecânico. Eu vou levar meu celular para fazer eu desconfio. Eu desconfio de todo mundo. Nós vivemos num país da desconfiança. Ou seja, é uma terra seca. E aí quem tem a semente da confiança na mão... Tem um filme, chama Lorax. Não sei se vocês já assistiram. Eu tenho Não. criança... Nós já vimos esse filme. É um... Muito bom. Eu sei qual é. Sei qual As é. crianças aqui assistindo, Aí- todo mundo... Num bicho verde, né? Não. Lorax. Laranja, isso, E laranja. aí o que acontece? Um cara, ele acaba com todas as árvores, todas. Nossa, é mesmo, irmão. Acaba com todas e ele é tipo um político mesmo, um empresário, um cara que comanda tudo. E ele, todo o ar da cidade é ele que comanda como empresário. Só que sobrou uma semente. E o cara que começou a destruir as árvores fica preso no alto de uma, como se fosse onde as princesas, aquele filme fica, ele fica preso lá. Olha que louco. Aí um dia um menininho resolve ter uma fala do empresário. Não vão naquele lugar. Não vão lá, porque aquele cara que tinha começado a destruir as árvores estava aprisionado lá. Mas ele estava No deserto. aprisionado e tinha uma semente na mão. Aí chega um menininho e começa a conversar com ele. Aproxima o samaritano. Aí aquele cara que estava aprisionado acredita no menininho. Aí ele pega e fala assim, eu vou te dar uma coisa, mas você tem que proteger e você tem que achar um lugar lá no meio da cidade para plantar. E aí, cara, começa a jornada do filme. O empresário, só para vocês terem, tem tudo a ver com vocês, perseguindo o menininho com a semente e o menininho fazendo de tudo para plantar a semente no meio da cidade. Porque era a missão dele. Porque era a missão dele. Aí, cena final do filme, né? Eles conseguem colocar a semente, o empresário pega e começa a cantar assim, vai morrer, vai morrer. Aí, quem fala, não vai. Aí todo mundo, aí a cidade inteira, cara, começa a cantar, vai crescer, vai crescer. E aí a cena do filme termina, uma árvore nasce, toda aquela estrutura artificial é destruída e as árvores voltam a dar frutos naquela cidade. Uau, isso aí. Então, o que vem no meu coração para vocês, né, é que falaram para vocês assim, ó, não vai naquele lugar, vocês foram. O cara tava lá em cima e falou assim, eu tenho uma semente. Ele confiou em vocês. Vai lá e planta no meio da cidade. Uau! Galera, nós já estamos aqui com o tempo. Só vamos parar quando essa semente for plantada. Para terminar, por causa do horário, né, cara, que a gente tem
Muitas coisas a fazer. A gente não pode ficar só em cima do monte com 3 tendas. A gente tem que descer. É isso aí. Né? Porque apesar da transfiguração, Jesus ele fala assim, ó, acabou. Tá na hora de descer. Considerações finais. Eu tenho um pedido, né, para os dois. Um dia eu ouvi da minha mãe, né? Como é que ela falou exatamente assim, ó. Seja o melhor naquilo que você faz. Mesmo que aquilo que você faça seja apenas uma coisa. Eu nunca esqueci mais essa palavra. E assim, ó, em tudo o que eu faço, eu busco a excelência no que eu faço. E isso eu tenho usado como premissa em tudo. Quando a Cola de Deus começou assim, a gente era chamado para os grandes congressos, a gente era chamado para tomar conta do estacionamento e para limpar os banheiros. E a gente fazia isso tão bem que a gente começou a ser chamado só para isso. Né? Cara, vamos fazer... Não, chama o pessoal da Cola de Deus, porque eles são muito bons limpando o banheiro, cara. Os banheiros ficam impecáveis. E assim, ó, a gente já tinha ministério, a gente tinha banda, a gente tinha CD gravado, a gente já tava bombando na internet e os caras chamavam a gente para ir tomar conta do banheiro e a galera da comunidade ficava revoltada, cara. Aí eu falava para eles, não, cara, mas vocês não entenderam. Fazendo isso que Deus vai fazer aquilo que a gente faz dar fruto. Vocês acham que a gente está fazendo isso tudo na internet por causa do que a gente faz na internet? Não é. A gente faz tudo isso na internet porque a gente limpa muito bem banheiro e toma muito bem conta do estacionamento. Uau. Se sou fiel no pouco, ele me confia mais. Então eu tenho um pedido, né? Deixo aqui essa semente, a mesma que me foi dada pela minha mãe. Sempre que fizerem alguma coisa, façam com excelência, mesmo que aquilo que vocês façam seja apenas uma coisa. Uau. Que lindo, hein? Uau. Que lindo. É lindo. Te falei isso hoje, né? Eu falei assim, cara, se a gente andar com esses meninos aí, eles vão expandir nosso nível de exigência, nosso nível de, fora que ele falou, de percepção das coisas. Fora que ele falou assim, mostra a plataforma pro Hugo, porque ele vai imprimir o nível de exigência dele. E aí a gente vai crescer. Foi ele que falou pra eu te mostrar a plataforma, senão eu nem ia te mostrar, não. Ele que te falou. Bom, ó, tem uma coisa em comum entre nós três. Nossas mães. Eu acho que vale a pena a gente terminar com essas considerações em relação às nossas mães, né? Eu perdi minha mãe no mesmo ano que o Edgar perdeu a mãe dele. E aí minha mãe... Quanto tempo tem? O meu fez 1 ano agora, né? Dia 4 de maio fez 1 ano. E aí eu tinha preparado para minha mãe, né, uma caixa de chocolate, uma homenagem a ela, um chocolate amor de mãe. Inclusive a caixa de chocolate foi a irmã do Edgar que fez. E era do Dia das Mães, domingo. E domingo era para levar a caixa de chocolate. Na terça daquela semana eu fui deixar as crianças lá para ir pro grupo. E na hora que eu cheguei, minha mãe estava morta no banheiro, nua, com o chuveiro ligado, no chão. E a caixa de chocolate ficou, o presente dela ficou, porque eu esperei domingo. E aí, cara, quando minha mãe faleceu, ela assistia todas as minhas lives de madrugada, só que o celularzinho dela não estava funcionando bem. Aí eu fui comprei um celular para dar de presente para ela no Dia das Mães. Tava tudo pronto. Aí na hora que eu peguei o rostinho dela, que eu virei assim, que ela tava toda roxa, com a linguinha de fora. Aí eu fechei o olho, pensei, poxa, faltava 6 dias. Não deu tempo. Tirei minha mãe de dentro do banheiro e eu fiquei 6 horas ali do lado da minha mãe, falando com ela. E foi pela primeira vez que eu fiquei 6 horas do lado da minha mãe de verdade. Sem celular, sem me preocupar com uma palestra, sem me preocupar com uma empresa. Fiquei de verdade, só que ela tava morta. E nisso tudo, meu irmão falou assim, cara, eu só quero uma coisa de herança da minha mãe. Ela não tinha quase nada, mas ela falou assim, eu queria as Bíblias da minha mãe. E eu sou mais religioso do que meu irmão. Eu falei, pô, meu irmão pediu e eu não. Aí eu fui procurar as Bíblias da minha mãe. E na hora que eu peguei as Bíblias da minha mãe, eram 2. E numa delas, minha mãe escreveu mais de 500 vezes o meu nome na Bíblia dela,
trocando o nome dos profetas pelo meu nome. Eita! Tipo, tudo que José do Egito colocava à mão do faraó prosperava. Ela vinha e escrevia com a caneta assim: tudo que o Fernando põe à mão prospera. Josué, ser firme e corajoso. Ela ia lá e escrevia: Fernando, ser firme e corajoso. Tinha mais de 500 vezes essas analogias. Ou seja, a minha mãe já tinha profetizado antes mesmo de acontecer qualquer coisa. E daí nasce a EIA. Aí eu pego e falo assim, então, já que essas lives de manhã vai virar uma escola, em homenagem à minha mãe. Quando eu fui pegar as coisas da minha mãe tinha ganhado um sacrário de um padre. Então essa escola vai ter um lugar onde vai ter esse sacrário da minha mãe, as Bíblias da minha mãe estarão dentro do sacrário, e tudo que nasce na Escola da Inteligência Amor nasce em honra à minha mãe. E nessa Bíblia, aí vem minha fala final, minha mãe deixou algo escrito lá, uma frase, que inclusive é a frase que está no santinho dela. Você nasceu para dar certo. Uau. Então eu quero aqui terminar dizendo para mim, para vocês e para todos que vão nos assistir em 2026. 2026. No futuro e no presente, e no alfa e no ômega, que nós nascemos para dar certo. Quero terminar dizendo que Deus, antes de nos mandar para a terra, plantou uma semente específica que só existe dentro de nós. Amém. E que dentro do Edgar tem uma semente, dentro do Hugo tem uma semente, dentro do Fernando tem uma semente, mas minha fala final é sementes do mesmo jardim. Amém. E que nós nascemos para dar certo. O seu projeto, o nosso projeto vai dar certo. É o nosso projeto, vai dar certo. E não é à toa que a comunidade que você funda agora é Samaria. A cidade que a gente está fundando, o coração dela é o Poço da Samaritana. São sementes do mesmo jardim. E que todos que estão nos escutando aqui, que identifiquem que a semente que eles carregam fazem parte desse jardim que é nosso também. Vamos nos conectar, porque nós nascemos para dar certo e existe um novo jardim que já existiu muito antes para a gente construir e nós estamos juntos nessa construção aí, É irmão. nóis. É isso aí. Uau, hein, gente? E essa coisa da Bíblia é tão forte que eu já faço isso. Nós aprendemos no Gordiões. Eu vou ler na Bíblia e já fico pondo da Valentina, do Davi. Agora lá. eu já peguei já vou fazer isso na com a minha hora, também. é um princípio poderosíssimo. Você chegou a ver a Bíblia, né, Edgar? Cheguei. Eu te mostrei, né? Eu acredito que vai ser a maior herança que eu vou deixar para meus filhos, vai ser a minha Bíblia. Com as profetizações que eu faço na vida deles. E aí é uma herança maravilhosa essa, né? E é isso, meus amados. Você vê que foi uma conversa muito linda, assim. Eu de verdade, eu acredito que existe em nós essa semente da transformação. Está na nossa mão. Nosso papel é proteger essa semente. Não tirar o olho de Deus, escutar a voz de Jesus, não escutar as outras vozes, principalmente agora, nessa fase inicial, nós vamos ter que ser decididos em fazer isso e sabendo que Ele vai nos honrar, Prontos, inclusive, para morrer se for necessário, né? Amém. Então, a história que é bacana, que uma senhora viu um grande violinista tocar, já de idade violinista, e ela tocou e foi linda, a gente terminou, ela foi conversar com ele, falou, nossa, eu daria minha vida para tocar igual você. E ele falou assim, não, eu dei a minha. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar as nossas vidas por aquilo que Deus está fazendo. Eu acredito de verdade, Hugo, que tudo que nós passamos na nossa história, tudo que você passou, inclusive as dificuldades, as dores, é uma preparação para o que está vindo na sua vida. E eu creio nisso. É uma preparação, você pode ter certeza. Você pode já olhar e já buscar como aprendizado, que é só te preparando para o que está vindo. Acredito também muito forte isso em mim. Eu também perdi minha mãe na pandemia, foi aquele processo muito doloroso, mas hoje eu vejo muito claro que foi um processo de fortalecimento meu. Sinto a presença da minha mãe nisso. E quando você enterra um cristão, como enterraram Jesus numa cruz, você enterra, não tem jeito, vai nascer algo poderoso ali. E eu acho que quando enterraram nossas mães, já foram... É a semente no meio da É uma cidade. semente de uma transformação maluca que está acontecendo e nós sabemos disso. Nosso mapa. Só para fazer uma consideração aqui, quando foi enterrar minha mãe, eu pedi para parar e perguntei o nome dos 4 coveiros. Aí eles perguntaram assim, por que você está perguntando os nossos nomes?
Aí eu falei pra eles assim, é porque minha mãe é uma semente. E eu preciso saber o nome dos jardineiros que estão plantando ela. Uau. Que confirma... Os coveiros tudo assim. E aí eu queria só falar aqui o nome completo da minha mãe. E queria que a gente falasse. Você falasse da dona Leonita. A semente que eu plantei, o nome dela era Ivone Márcia Bacelar. A minha Maria e José Olha. Moreira Santos. Uau. E a minha, Ionita Ferreira Jaime. No dia que eu enterrei minha mãe, o padre falou assim pra mim: agora nós estamos enterrando Dona Maria José, uma mulher santa, e você tem uma música tão bonita, né? Tão famosa. Canta a música pra ela. Eu já ia cantar, né? Acaso não, sabe? Né? Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Ele, não é essa não, meu filho. É aquela assim, ó. O sofrimento produz paciência. O padre, essa aí, padre. Essa aí não, padre. Eu vou dançar sobre toda a dor. O padre empolgadão cantando: o Senhor deu e o Senhor tomou. Não, padre, essa não, padre. Vamos ficar em casa não saber. Eu acho bom que o cara tá enterrando a mãe e o pai discutindo a música. Não, essa não, meu filho. Eu tô falando de outra. É isso, meus amados. Obrigado Tamo pela junto. participação. Vambora pra cima, gente. Vamos pra cima. Compartilha esse vídeo depois, curte o canal, um vídeo sensacional, um programa que eu vou assistir de novo, só para poder pegar as sabedorias que foi do céu. Obrigado de novo. Tamo juntos, vamos para cima. Daqui uns dias tem novo episódio aí do nosso Tudo Novo Cast. Um abraço, com Deus. Valeu. Valeu.